Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Pod Soluções. Aqui hoje com minha querida doutora Isadora Brito, especialista na área de transplante capilar. Estou aqui com ela hoje para poder contar um pouquinho melhor da história dela, do que ela vai trazer para agregar nesse mercado, que é um mercado que está cada vez em mais crescimento, tá bom? Vai, Isa, com você. E aí, pessoal, eu sou a Isadora Brito, sou médica especialista em tricologia e transplante capilar. Tô aqui para agregar no podcast e a gente conversar, bater um papo mesmo, tirar algumas dúvidas sobre a cirurgia, sobre o tratamento e como que a gente vai, enfim, te ajudar da melhor forma. Perfeito, Isa. E antes da gente começar, eu quero trazer um pouco pro pessoal, um pouco da sua história, né? Eu quero que você conte um pouco pra gente da onde você veio, né? Qual que é a sua história, né? As suas formações, né? Eu quero que você conte um pouco pro pessoal, para eles entenderem que realmente aqui tem uma profissional de excelência na minha frente. Perfeito. Eu comecei a faculdade em 2018, formei em 2024. E comecei a área de transplante capilar de cirurgias desde muito cedo, assim, na faculdade eu já sabia que eu queria fazer cirurgia. Eu só não tinha focado em uma área mais estética, eu achei que eu ia ser ortopedista. Eu lembro a primeira coisa que eu falei, quando eu entrei no centro cirúrgico, eu falei, não, eu quero ser ortopedista, Todo mundo tem um sonho, né? né? E aí, a partir disso, eu fui aprendendo, fazendo alguns cursos. Sim. Fiz o curso de transplante capilar lá em fevereiro de 2024. E aí, já adentrei o mercado. Depois disso, eu comecei a pós-graduação em tricologia, né? E a partir disso, eu fui me especializando, fazendo cursos, congressos fora também do país, relacionado a transplante capilar. A partir disso, eu pensei, gente, é uma coisa que muita gente precisa, querendo ou não, Sim. não da cirurgia, às vezes é do tratamento em si. Muitas mulheres também. E agora a gente. Homens, eu sou um deles, tá? Eu me candidato já. Exato. E assim, eu fiquei pensando, eu falei, gente, na minha família tem muitos também que precisam, e a gente já entrou com tratamento, cirurgia, enfim. E eu me vi numa situação ali que eu amei. Eu já cuidava dos meus cabelos desde criança, né? Meu cabelo, ele tá assim, mas ele é enrolado, né? E aí Mas muito eu bem cuidado, né? Dá pra muito ver, bem dá pra ver. cuidado. Então, assim, eu pensei isso na faculdade, quando eu fiz o curso, depois fiz a pós-graduação. Falei, é nessa área que eu quero me especializar, sim. Perfeito. E já trabalhei muito em relação a marketing, né? Às vezes até ali no Instagram, o pessoal até brincava, Isa, blogueirinha, não sei o quê. Então, assim, eu gosto muito dessa parte de comunicação e de divulgação do meu trabalho, né? Antigamente eu era especialista, ainda sou, em currículo médico, residência, então sempre trabalhei com muitos médicos e aí depois eu fui me encaminhando para essa área de transplante. Chegou a trabalhar até no Instituto Pedro Miranda, né? Que é referência nisso hoje, né? Principalmente. Isso, com certeza. O Pedro, assim, é um mentor total. Inclusive, eu estou na mentoria dele de Ah, novo, bom demais, bom demais. do IPM. Participei do reality show que ele fez, legal, né? Uhum, Foi em 2021, eu acho. Eu participei uhum. do reality show que ele fez de médicos, para estudar para residência médica. Além disso, participei também de alguns podcasts, fui para fora, para sempre focado na medicina, né? Então, acho que todo estudante Perfeito. de medicina ele já entra ou deveria, né, entrar já com a Uhum, cabeça pensando assim, gente, eu já sou médico, eu tenho sim. que. As pessoas, né, têm que ter uma postura mais formal. Não Uhum. formal, assim, mas uma postura equivalente, né, Profissional de ao médico, profissional né? que é médico. Uhum. Então, na faculdade, graças a Deus, eu tive muitas pessoas comigo, assim, me ajudando. Bacana. E nessa caminhada que você teve, né, até chegar, né, numa mestra especialista em tricologia, certo? Certo? Falei certo? Falou Então certinho. eu já sei do que, Tricologia. do que eu tô precisando, eu já sei já do que eu tô precisando. Isa, me conta um pouquinho mais sobre quais técnicas você utiliza dentro, né, dessa sua área de especialidade, quais técnicas que você realmente vê hoje que está em alta no mercado, né, que o pessoal tem tido uma procura maior. Me conta um pouquinho mais sobre isso. Bom, hoje a gente utiliza a técnica. De novo. Hoje a gente utiliza a técnica FUI. O que é a técnica FUI? É a extração de uma unidade folicular. Uhum. Então a gente faz a retirada de cada folículo. Por isso que é demorada a cirurgia. Você pensa assim, nossa, Isa, mas meu marido, muitas mulheres falam pra mim, meu marido entrou às 6 e saiu às 6 horas da tarde. Então são 12 horas de cirurgia. É um tempo cirúrgico, dependendo do grau da calvície,
mais prolongado do que a outra cirurgia. Mas a técnica FUI, ela é 1000 vezes melhor que a FUT, que é uma técnica que antigamente lá na Turquia muitos usavam ainda. Por quê? Porque você vai tirar unidades foliculares. Então é uma cirurgia muito delicada, muito específica. E nessa qualidade da FUI para FUT é justamente que não vai deixar marca. A FUT, ela deixava a marca, né? Você tirava praticamente só uma linha horizontal ali da região occipital, da região posterior da cabeça. A FUI, não. FUI, você faz um modelamento que eu brinco que é um zigue-zague. Tira um, deixa um, tira um, deixa um. Certo. Então, assim, para colocar, vamos dizer assim, em palavras mais simples e tranquilas, né, para o pessoal entender, me explica a diferença básica entre a FUT e a FUI, né? Você falou dessa questão do zigue-zague, mas, assim, para quem é leigo entender, da onde tira, onde que coloca, em termos bem básicos, até para eu poder entender o que eu vou fazer com a minha calvície. Perfeito. Vamos lá, Gabriel. Primeira coisa, a técnica FUT é uma técnica mais antiga, que aí os primeiros transplantes foram com ela. E a técnica FUT, no caso, você tira um pedaço da região posterior do couro cabeludo e a partir disso você pega os folículos ali. Por isso que fica uma cicatriz maior. Ao longo dos anos, a gente percebeu que isso ia ficar visivelmente muito feio. Porque a pessoa, ele ficava ali com a cicatriz da técnica, né? E, ao passar dos anos, criou-se a técnica FUI, que é a extração de um folículo, uma unidade folicular. A partir disso, ela é a técnica mais avançada e utilizada hoje em dia, né? Então, a maioria dos cirurgiões, eles usam a técnica FUI. E a partir disso, a gente consegue retirar de onde, doutora? Da região temporal, ou seja, do lado aqui da cabeça, e da região occipital, que é de trás. Então, a gente consegue retirar dessa parte. Porém, você não fica com falhas na lateral e muito menos com cicatriz grandona igual a FUT dava. Você fica com o seu cabelo normal. A gente consegue tirar, dependendo da cirurgia, quando a gente faz o cálculo, até 30% dessa região de folículos que você tem. A gente faz um zigue-zague, como assim? Tira um e deixa um, para não ficar falhas. E a partir disso, a gente coloca na região frontal, certo? Tem a maioria das calvícies, né? Principalmente do sexo masculino, a gente começa na região frontal, occipital. Então, começa aqui a ficar careca, depois vai lá pra coroa e depois vai pro meio. Começa a perceber aí um tio, alguém que tá ficando assim. Sim. Então, a gente faz isso. A gente tira da lateral, atrás e coloca em cima da cabeça. Beleza. E assim, você tinha me falado dessa questão de tempo de duração do procedimento, né? Que ele dura em torno de 12 horas. Isso é tanto para homem quanto para mulher? Então, a mulher, a gente tem um tempo de duração da cirurgia menor. A maioria das mulheres, certo? Porque a alopecia androgenética feminina é diferente da alopecia androgenética masculina. Esse é o nome, alopecia androgenética. Então, a pessoa que tem calvície hereditária chama-se alopecia androgenética. Bacana. Para você aí, ó, que não sabe o nome da sua calvície, agora você já sabe. Já sabe. Esse é um dos, né? A gente tem mais de 30 tipos de alopecia. A gente fala que a alopecia é um nome genérico, né? Mas a alopecia, a calvície ali, ele tem vários tipos. Então, quando a gente fala da androgenética, tem o sexo masculino e o feminino. Quando você pensa na mulher, a alopecia não é igual ao homem. Não começa aqui na frente e vai pra coroa. A mulher é a abertura. Então, você começa a perceber que a região frontal, às vezes, tá ficando mais falha. E ela começa a abrir aqui, ó, bem no meio da cabeça. Diferente do homem. Então, mulher, a gente demora menos. No quesito que a gente não vai raspar a cabeça dela toda. A gente pode fazer uma cirurgia que é o long hair, que é uma técnica muito avançada, que hoje eu estou fazendo ela também, que é não raspar o cabelo. A gente tira a unidade folicular com o fio já crescido ali e consegue implantar, fazer o transplante aí desse fio sem raspar o cabelo da mulher. Isso vale tanto para sobrancelha, né, que é muito interessante, como várias famosas fizeram. Então, aí a Flávia Pavanelli, Débora Seco, estão fazendo a técnica do long hair, que justamente você já sai com
da cirurgia com a sobrancelha pronta. Não precisa esperar crescer o cabelo, cicatrização, coceira, bolinha. Então, assim, é uma técnica muito avançada. E a gente falando, então, de recuperação, né? E você citou alguns exemplos, né? Esses cuidados que você tem que ter após um transplante, né? Capilar, principalmente ali os homens, né? Que eu acho que é grande parte aí. Não que vocês, mulheres, tá? Não que vocês não sejam uma parcela também que tem que se preocupar, porque eu acredito também que tem que se preocupar. Mas a mulher, eu gosto de falar que ela tem quase como se fosse um despertador estético dentro dela, né? A mulher, ela sempre tá se olhando no espelho e tá cuidando, então eu acho que ela previne isso com mais rapidez, né? Agora, nós homens, assim, o amigo tem que olhar pra você, te zoar e falar, cara, então eu tô vendo uma piscina aí no meio da sua cabeça, e aí você se desconfia, né? Então, assim, Isa, eu quero saber como é que funciona essas questões de recuperação, como é que funciona esses cuidados pós-procedimento de transplante capilar? Você sai da cirurgia e já sai com uma faixa, um curativo na cabeça. E depois de 3 dias, a gente pede no mínimo 48 horas, você volta para retirar esse curativo e fazer a primeira lavada na clínica. Então, vamos lá. Você fez cirurgia comigo, a gente entrou ali hoje, daqui 48 horas você vai retornar na clínica para eu retirar o curativo e fazer a primeira lavada e te explicar tudo como funciona. Certo. Então, o que é mandatório em relação a não trabalhar? Ah, doutora, eu trabalho como policial, fiz a cirurgia hoje e amanhã eu já quero começar a trabalhar. Negativo. Primeiro você vai tirar o curativo comigo, a gente vai fazer a primeira lavada. Eu peço, no mínimo, aí os 3 dias de descanso, de repouso. E a partir disso, dependendo da sua profissão, você retorna. Ah, doutora, eu tô aqui tranquila, eu sou advogado, trabalho no escritório e só com computador, ar-condicionado e tudo mais. Posso ir? Pode. Agora, se você é um policial, se você é um médico que tem que ficar andando pra cima e pra baixo, eu peço para ficar pelo menos 5 dias aí de repouso. E depois você retorna às suas atividades diárias, certo? E os cuidados diários, né? Eu brinco com os homens que é assim, ó. Uma coisa que eles nunca fizeram comigo, eles vão fazer. É skincare. Eles Skincare. começam a fazer... Por que eu falo muito de cuidados de pele? Pela uma das minhas formações também, né? Em pós-graduação de dermato. No seguinte quesito, uma pele oleosa dá foliculite, que é uma das complicações da cirurgia, né? Porém, se o homem não entende qual tipo de pele que ele tem, fica mais complicado tratar. Não é qualquer sabonete que vai passar no rosto, né? E não é qualquer shampoo também. Então, eu gosto de fazer um cuidado amplo do paciente, porque ele sai ali comigo, né? E eu quero cuidar do cabelo, da pele dele, porque isso tudo vai influenciar no pós-cirúrgico. Então, primeiro, vai ficar ali 3 dias para eu retirar o curativo. Após isso, a primeira lavada é comigo e eu vou explicar que vai usar 15 dias um shampoo neutro. Então, a pessoa, quando ela retorna da cirurgia, que ela está fazendo esse pós, ela tem todo um acompanhamento com você. A primeira lavada é com você, as primeiras Exato. explicações são com você. Então, para deixar você mais tranquilo, tá? Você vai fazer cirurgia, mas vai ter todo um pós-acompanhamento para você, tá bom? Um pós-operatório Isso. bem específico e de acompanhamento mesmo, até com o meu WhatsApp pessoal. Por quê? Porque eu quero que dê resultado, que você saia daqui um ano muito cabeludo. Então, a minha ideia é, você vai sair da cirurgia, em 3 dias volta de novo comigo, em 15 dias a gente conversa de novo e de mês em mês, até completar aí os 12 meses, você vai estar de acompanhamento comigo, vai ter consulta todos os meses comigo. E aí, nesse pós-operatório, você vai utilizar o shampoo neutro por 15 dias e depois outro shampoo. E depois a medicação via oral, as vitaminas, a mesoterapia, o capacete de LED. Então, isso tudo participa de um ecossistema do pós-cirúrgico. Eu brinco que é muito fácil, Gabriel, você falar assim, eu quero fazer cirurgia capilar. Vou lá na doutora Isadora e ela vai me passar um plano e amanhã a gente entra no centro cirúrgico. Só que tem uma coisa. O seu folículo, isso é uma parte mais técnica, chata, ele tem que estar na fase telógena para a gente entrar no centro cirúrgico. Para eu deixar ela nessa fase, é como se fosse um plantio. Eu tenho que, pelo menos, adubar,
regar com água para depois eu entrar ali colocando a planta. Então tem toda uma preparação antes da Tem cirurgia. uma Não é preparação. cheguei, quero fazer, tô calvo, vamos lá. Vamos lá. Não, a gente primeiro faz um tratamento via oral, tá? E a partir disso a gente já marca a cirurgia. Hoje eu atendo em Goiânia e em Jussara também. A gente consegue fazer essa cirurgia lá ou cá. E aí a gente entra no centro cirúrgico totalmente estabilizados, já sabendo que já fez um tratamento antes, pra gente dar seguimento nesse tratamento. E não é assim, fiz a cirurgia hoje e eu esqueci da doutora. Não quero mais voltar lá porque tá crescendo, então tá tudo bem, eu não preciso tomar remédio, eu não preciso fazer a mesoterapia, os cuidados capilares depois. Isso é um erro. É um dos maiores erros dos pacientes que fazem a cirurgia e depois ele não pensa, gente, será que eu não deveria ter tratado? Aí depois quer refazer de novo a cirurgia. Tem que tratar. Eu brinco que a calvície, a alopecia androgenética, ela é igual pressão alta. Não tratou, pressão subiu. Não tratou, calvície voltou. Então, a gente tem que tratar no seguinte quesito. Você não vai ficar igual era antes. É impossível. Não vai. É um folículo novo. É como se fosse um bebezinho. Tá crescendo o cabelo ali dele de novo. Só que a gente tem que tratar. Por quê? Porque você vai ficando, vai envelhecendo. E a Sim. partir disso, se a gente não tratar, né, tem a queda aí. A gente tem que segurar essa queda capilar para não ter que fazer nenhum tipo de cirurgia depois. Minha meta com o meu paciente é, em uma sessão, você já sai cabeludo. Você já sai com o cabelo dos seus sonhos que você sempre imaginou, até mesmo quando era mais novo. Então, a minha meta não é fazer 2 cirurgias. De ninguém é. Eu quero em uma sessão fazer... A gente fala que é uma ultra sessão. Porque em uma sessão você já vai colocar a unidade de folicular, os folículos que você precisa na sua cabeça. E pronto, final. Não quero ter que fazer transplante de novo. A gente vai tratar e acabou. E falando sobre essa questão de sair cabeludo, né? Essa densidade, né? Essa questão do cabelo ficar o mais natural possível, né? Como é que você dá conta de trazer isso para o seu paciente e de que forma você faz isso, né? Porque, assim, eu penso, se eu fosse fazer um transplante, eu queria algo que realmente fosse resolver o meu problema, porque no meu caso, o meu cabelo é muito fino, mas eu quero algo mais natural possível. Né? Isso. Então eu queria saber como é que você traz essas técnicas, como é que você traz essa naturalidade pro procedimento do paciente, né? E esse pós também. Perfeito. Cada cirurgia é única. Ou seja, quando eu falo para você que é meu paciente, olha, o seu transplante é diferente do seu coleguinha. O seu transplante é diferente do seu chefe, do seu amigo ali de serviço. Por quê? Cada pessoa, né, o nascimento ali do folículo dele, tem um direcionamento para um lado. Tem um direcionamento se é fio. Ah, meu fio era muito fino, o outro é grosso e tal, enfim. Então, a gente tem que entender para onde que nasce. A gente tem que fazer uma avaliação que eu falo muito específica para cada couro cabeludo no seguinte quesito. Eu sei que vai ser denso porque a sua área doadora, então a região de trás, aqui na lateral, barba, peito, enfim, onde tirar, tem folículos que a gente consegue dar essa ultradensidade. Então, a partir disso, o tratamento também ajuda muito. Eu consigo falar para você, ó, Gabriel, para você a gente consegue fazer uma ultradensidade. Então, a maioria dos meus pacientes eu já entrego essa ultradensidade. Perfeito. Até mesmo nessa cirurgia aqui que eu fiz, né? Que a gente consegue perceber que é um paciente com grau 7, muito elevado, e que a gente conseguiu colocar aqui mais de 8.000 unidades foliculares. Cada unidade folicular pode ter 8 fios. Então, aí você multiplica, né? 8 vezes 8 e vai lá 16 mil fios, enfim. Isso muita coisa. Isso folículo por folículo você coloca, então. Folículo por folículo, pessoal, que é a técnica FUI. Pessoal, então assim, realmente, se você vai fazer um transplante capilar, dê muito valor à médica ou o médico que está fazendo, porque, cara, colocar isso daqui e levar 12 horas não é uma tarefa fácil, viu? E assim, Isa, eu quero que você traga um pouco mais dessa questão dos seus pacientes, essa questão que você falou do grau 7, explica isso um pouquinho melhor pra gente, porque eu, como leigo, não entendo isso, né? Então, o que seria, então, grau 7, grau 5, o que seria isso?
são os graus da alopécia. Então, quando a gente pensa ali em graus de calvície, a gente tem até o número 7 para o sexo masculino, e você consegue entender qual é o grau 1, é a linha ali frontal. A gente fala que é hairline, então é onde eu vou dar mais naturalidade para o paciente. Grau 2, a gente vai avançando aqui na parte, nessa Entendi. região da cabeça. Grau 3, grau 4, a gente já começa a entrar na coroa. Então, assim, a partir desse grau, a gente já entende que tem ali uma região que eu vou ter que colocar na coroa. Grau 5, 6 e 7 é o que a gente já fala. Esse aí já precisa de transplante mesmo. O tratamento não vai voltar ao que era antes, ou não vai dar aquela sensação de bem-estar para o paciente. E aí a gente já indica a cirurgia, certo? Certo. E você falou dessa questão do acompanhamento, de sempre tentar colocar tudo em uma consulta só, né? Em uma cirurgia só, né? Que é uma ultra consulta, uma ultra cirurgia. Explica um pouquinho melhor sobre essa questão, assim, relacionada ao tratamento. Quando você chega e fecha algo com o cliente, quantas consultas estão inclusas nesse tratamento? Como é que funciona isso com o paciente? Perfeito. Você vai chegar lá na clínica e a primeira coisa que a gente vai fazer é uma avaliação. Uma avaliação sem custo. Por que eu faço isso, Gabriel? No seguinte quesito que tem muitos pacientes que não entendem como funciona a cirurgia, não entendem nem o médico, como que o médico trabalha, porque é algo novo, né? Querendo ou não, transplante capilar no Brasil é algo novo. Então, eu faço esse bate-papo com o meu paciente no início para justamente modelar para ele, olha, primeiro a gente vai fazer esse plano de tratamento, pós isso, vamos entrar no centro cirúrgico e acompanhar por 12 meses. Então, você fechando o plano comigo, você tem acesso a 12 consultas, então um ano inteiro de acompanhamento comigo, presencial. Além disso, você vai ter 6 mesoterapias que a clínica já vai estar ali te concedendo dentro do plano. Mesoterapia é o quê? Um tratamento capilar pós a cirurgia ou antes. Depende do caso, de caso a caso. E, além disso, você vai ter ali o LED, né? O capacete de LED, que a gente precisa efetivamente, que vai dar um melhor benefício para o crescimento dessa unidade folicular. Então, vamos lá. Chegou até mim, a gente vai marcar o seu plano terapêutico junto com a cirurgia. Marcamos a data da cirurgia. A partir disso, a gente vai tratando com medicação via oral e também medicação tópica. E você vai ter acompanhamento comigo por 12 meses, certo? Então, não é só cheguei, fiz a consulta, vou fazer a cirurgia e acabou. Tem todo um pós-operatório, todo um acompanhamento de 12 meses que você faz com a pessoa. Exato. Tem todo esse acompanhamento dentro do plano. Perfeito, perfeito. E a gente já falando de plano, como é que você faz para as pessoas darem conta de ter uma facilidade hoje de ter acesso a isso? Questão de pagamento, essas questões de facilitação para a pessoa realmente ali que quer, né, que busca essa questão do transplante capilar. Como é que você modelou isso hoje para poder entregar para os seus pacientes da forma mais acessível possível? Eu gosto de falar que eu vim para cá para democratizar a cirurgia capilar. Que é um transplante capilar. E facilitando a vida de pagamento do meu cliente, do meu paciente que está ali comigo, obviamente, eu quero que fica mais fácil para você. Então, a gente pode dar uma entrada e parcelar o restante. Tem um número de parcelas até 5 sem juros. Então, isso facilita a vida do paciente também. E a gente consegue parcelar aí no cartão. Quando é à vista, também tem um descontinho. Então, a gente consegue ter essa democratização da cirurgia capilar e do tratamento também. Por quê? Porque eu quero democratizar isso. Eu vim para isso. O meu lema de vida é fazer o melhor tratamento capilar no meu paciente e a melhor cirurgia. Então, assim, isso aí é um probleminha que a gente não vai ter, tá certo? Então, vamos dividir isso aí, vai dar certo, vamos fazer cirurgia capilar tranquilo e ter acompanhamento por 12 meses, que eu acho que é um dos mais recomendados, assim, para você tratar também. Então, meus democratas, temos aqui, então, uma pessoa que ela vai democratizar a área de transplante capilar. Então, você que sempre quis fazer a sua cirurgia, tá olhando no espelho ali, tá vendo que tá tendo aquela piscininha ali no fundo, aquele área de pouso ali, então você já sabe, né? Doutora Isadora é um nome, assim, que vai democratizar essa área. E, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, por exemplo, eu tenho um aspecto na barba muito tranquilo, né? Minha barba aqui, na verdade, ela é natural, nunca usei nada nela. E assim, eu faço ela 3 dias, 72 horas contada, ela já tá nascendo de novo.
Tem como eu, por exemplo, você no caso, né? Extrair um folículo dela para poder colocar na minha cabeça? Isso vai ser mais efetivo, menos efetivo, né? Me conta um pouquinho melhor sobre isso. Gabriel, tem sim. Então, a gente consegue tirar da região embaixo da sua barba, ali, e colocar na região da coroa. Eu sempre falo que é na região da coroa, por quê? Porque, querendo ou não, o fio é mais grosso. A gente não vai colocar o fio ali da barba na frente, na hairline, vai ficar muito feio. Então, a gente dá densidade. Barba, peito, onde a gente extrai, é para dar densidade. Densidade no seguinte quesito, não ficar falhas. Então, assim, é um retoque muito bem feito, que a gente consegue dar ali a densidade ali na coroa, na região do meio, e na frente a gente consegue colocar o que você também tem para doar. Gosto de brincar que a cirurgia, ela é uma autocirurgia. Como assim uma autocirurgia? Diferentemente de abdominoplastia, de lipo, de mamoplastia, enfim, algumas cirurgias aí estéticas, a cirurgia capilar, você tira de você para você mesmo. Então, doutora, eu quero colocar aqui na sobrancelha, eu quero preencher minha barba, eu quero colocar em cima do couro cabeludo. É você tirando de você mesmo. Então, você tem que me ajudar. A gente tem que tratar para você te conceder o melhor folículo, né? Então, essa é uma questão muito interessante. A barba ou o peito vai te ajudar a dar densidade. Então, quando a gente dá densidade, a gente tem mais de 5.000 unidades foliculares, mais de 6.000, isso é muito bom. Por quê? A gente consegue fazer a ultra cirurgia capilar. E quando faz a ultra, você não precisa fazer outra. Perfeito, perfeito. E, doutor Isadora, deixa eu te perguntar. Relacionado, eu quero até te fazer uma pergunta, essa é uma dúvida, né? Que eu sempre tive. Pessoa, por exemplo, que tem uma cicatriz na cabeça, por exemplo, né? Sofreu um acidente de moto, sofreu um acidente de carro, ou qualquer coisa, qualquer intercorrência que esteja acontecido com ela. Sofreu um acidente e ela tem uma área falha na cabeça. Ela quer fazer transplante capilar. Funciona, não funciona? Como é que é isso para quem tem cicatriz? Quando a gente tem cicatrizes em cima do couro cabeludo, ali onde eu vou implantar cabelo, a gente contorna ela, contorna a cicatriz. Ou, se a cicatriz já tiver vascularização, a gente consegue colocar o folículo ali dentro. Já fiz várias cirurgias que o paciente tem uma cicatriz de infância ou já bateu o carro e tem a cicatriz bem na região aqui da frente, né? Que fica muito aparente. A gente consegue tampar essa cicatriz. Então, assim, você que tem cicatriz, fica tranquilo que eu vou colocar mais cabelo aí ou vou te ajudar aí a fazer uma técnica no sentido de tratar a cicatriz para colocar cabelo. Então, a gente tem até isso. Tem um tratamento para cicatriz lá na clínica. Então, isso aí pode ficar despreocupado. E você estava falando sempre dessa linha frontal aqui, né? Em média, uma curiosidade, quantos folículos são necessários para poder fazer isso, né? A gente sempre fala que a região frontal é mais ou menos 1.800 folículos, certo? Então, a gente coloca ali 900 de um lado, 900 de outro. Sempre começa a contagem dividindo ali, né? Essa região direita e esquerda. No seguinte quesito. Primeira região, a gente vai dar mais ou menos a densidade de 1.500, 1.800. Região da coroa, 1.500. Então, nessa conta aí já dá 3.000. E no meio, a gente coloca a densidade ali de 1.000, às vezes 1.000 e pouco. Então, sobe um pouco mais, né? Isso depende muito da contagem e realmente da metrificação. A gente coloca régua, coloca o laser para tudo metrificar. Por quê? Cada cabeça é uma cabeça. Não adianta falar, meu primo fez e o dele deu 5.000. Por que o meu só vai dar 2.500, 3.000? Né? É justamente por essa metrificação. Porque o primo do cara é um cabeçudo e a cabeça dele é menor. Eu não queria falar com essas palavras, mas Seria isso, exatamente isso, entendeu? Entendi. Então, cada área, cada cabeça é um caso, né? Perfeito. É um diâmetro ali. E já falando disso, né, que cada caso é um caso, agora eu quero saber, para todos os casos de calvície, o transplante capilar funciona? Boa pergunta. A maioria, né? Então, como assim, doutora? A maioria. A gente tem casos de alopecia areata, a alopecia frontal fibrosante, que são tipos de doença, patologia, que a gente tem que tratar antes, tá certo? Tratar antes. E alguns casos, quando a gente coloca o tricoscópio, que é a imagem que vê o seu couro cabeludo ali dentro, a gente consegue te dar esse diagnóstico. Olha, Joãozinho, a sua alopecia é tal, porém eu vou tratar antes e a gente vai refazer o exame
pra gente bater o martelo e falar, vamos fazer cirurgia. Agora, casos de mulheres são mais diferenciados. Por isso que não é todo cirurgião capilar que mexe com mulher. Por quê? Mulher tem muita alopecia frontal fibrosante, tem muitos tipos de doença, né? Enfim, que cai a sobrancelha e cai a região frontal. Então, você pode até perceber, minhas tias, minhas avós fizeram a micropigmentação na sobrancelha e não estão insatisfeitas. E começou a cair o cabelo aqui da frente, porque talvez ela tenha um tipo de doença. Para esse tipo de doença, eu preciso de biópsia. Não é só chegar e vamos fazer cirurgia. Perfeito. Porque não vai adiantar, vai cair. Então, eu preciso tratar antes. Perfeito. E algumas doenças dermatológicas, psoríase, dermatite seborreica. Isso tudo tem como fazer cirurgia. Já fiz cirurgia em pacientes com dermatite seborreica, com psoríase, porém é tudo tratado. Tudo tratado pós-cirúrgico também, de perto comigo. Então sempre tem que ter uma preparação para a gente poder entrar com transplante capilar, né? Seja a pessoa tendo um caso ali muito grave ou realmente só para aquele pré-operatório, né, para poder fazer isso, né? E depois um pós-operatório de acompanhamento rigoroso, porque se você quer realmente que o resultado permaneça, tem que ficar com esse pós-operatório, correto? E depois desses 12 meses, a pessoa fica mais tranquila? Como é que funciona? Ela tem que voltar periodicamente? Como é que funciona isso? Depois desses 12 meses de acompanhamento, que o folículo cresceu, a gente já tá ali na fase final, já tá cabeludo, vamos falar assim, a gente ainda faz um tratamento medicamentoso via oral. Então, via oral, você vai usar ali minoxidil, homem, né? E dutasterida, tá? Que é um complemento melhor que o finasterida, com a dose bem baixa, né? Então, para evitar efeitos colaterais, justamente. E a gente sempre usa a dutasterida, e é importante falar sobre ela, porque ela retarda a calvície. Então, tem muitos pacientes que chegam em mim, doutora, e ficam sabendo que tem que usar finasterida. Eu não quero usar finasterida de jeito nenhum, porque eu vou ficar broxa. E eu sempre falo, não é assim. A dose que a gente usa é uma dose muito baixa. Ela justamente, ela serve, não é para crescer cabelo, não é para crescer folículo. Ela serve para retardar a calvície. Porque a calvície é uma doença. Muita gente acha, né, meus inteligentes, vocês acham que a calvície é só porque tá caindo o cabelo, mas tem um fator muito determinante. Se você não reduz a queda de cabelo, ele vai continuar caindo. É ou não é, doutora? Exatamente isso. Então, assim, ele vai continuar caindo. A gente tem que travar esse DHT, que é uma molécula que a dutasterida ela vai me ajudar a fazer essa inibição. Ou seja, em palavras fáceis, a dutasterida ela vai retardar a calvície. Então, pós 12 meses, você vai tomar o minoxidil, dutasterida. Em alguns casos, a gente continua o tratamento ali tópico, mas a maioria é só medicação via oral. Vou fazer uma pergunta polêmica agora. É o seguinte, homens principalmente que tomam o suco, o famoso suco, o hormônio para poder crescer. Certo. Por que que cai o cabelo? Se esse rapaz ou essa moça quiser fazer um transplante capilar, quais os cuidados que ele tem que ter antes de fazer e também após o procedimento? Me explica um pouquinho mais sobre esse mundo fitness, porque tem muita gente aí entrando no mundo fitness, quer tomar o suquinho, né? Mas o suquinho tem consequência, né? Todo mundo acha que é só o bônus, mas tem um ônus também. Tem um ônus. Explica um pouco melhor para esse pessoal como que você pode ajudar e o que o transplante capilar, porque se a pessoa precisar, ela vai ter que fazer. O que precisa fazer num pré e num pós-operatório relacionado a transplante capilar? Famoso suco e o transplante capilar. Pergunta polêmica. Mas é ótimo falar sobre isso, porque você pode tomar o seu suco e fazer o transplante capilar. Certo? A gente só precisa mediar a dose. Então, a testosterona ali, ela vai me desregular o DHT, que é uma molécula importante, vamos falar assim. Eu quero reduzir um pouco o avanço dessa molécula no seu corpo. Então, eu vou dosar uma medicação juntamente com o seu endócrino ou com o seu nutrólogo, que faz o acompanhamento ali, que a gente vai conseguir fazer um denominador comum e a gente vai entrar no centro cirúrgico tranquilos, o pós-operatório tranquilo, tá certo? Então, a gente pede ali para o paciente que a gente chega no denominador comum da testosterona, né, dos hormônios femininos, para aí sim a gente entrar no centro cirúrgico e pode fazer. Eu já fiz várias cirurgias que o paciente ali usa a testosterona, faz o acompanhamento correto e tá comigo tranquilo, sem nenhuma preocupação, que a gente tá segurando a molécula e tá dando tudo certo. Então, para você que toma o suco, ou para você, minha querida, que toma o suco, tem solução, tá?
Mas procure alguém que saiba, tá? Tem acompanhamento sempre, acompanhamento de ótimos profissionais, um nutrólogo, um endócrino e também uma pessoa especialista nessa área, né? De cabelo. Então, isso faz total diferença, tá? E como é que funciona o pós-operatório desse pessoal? Eles podem continuar tomando suco, né? Pode continuar com hormônio, isso não vai afetar? Vai afetar? Como é que funciona isso? Certo. 15 dias antes da cirurgia, eu peço para cessar o ciclo que está fazendo. Uhum. Pós 30 dias da cirurgia, a pessoa retorna, certo? Em alguns casos, quando a testosterona está muito baixa, que a gente antecipa isso. Então, fica só ali 15 dias antes, 15 dias depois, acabou, continua a vida. Agora, quando a testo está muito estourada, mais de 1000, aí não. A gente segura um pouco ela para esses 15 dias e a partir dos 30 dias pós-cirúrgico, que é quando a cicatrização já cicatrizou, já tá nascendo o cabelo ali, a gente volta a ciclar, certo? E aí junto comigo e o seu endócrino, o seu nutrólogo. Então, você, meu amiguinho, que tá com 2.500 de texto batendo lá em cima, você vai ter que dar uma segurada. Não vai precisar parar de tomar. Mas vai ter que interromper o ciclozinho ali, vai ter que conversar com o seu endócrino pra dar aquela desmamada que a gente fala, né? Então, dá pra fazer? Dá. Mas tudo eu acho que bom senso, né? Exato. Isso, eu acho que bom senso, ele permeia tudo, né? Vermelho tudo. E a gente falando um pouco sobre essa questão de queda e tudo mais, cabelo, falamos muito de homem, né? Agora vamos falar um pouco de mulher. Sim. Você citou que tem algumas doenças, né, que afetam as mulheres, principalmente eu sinto, né, que uma tia, uma prima fica muitas vezes incomodada porque tem uma sobrancelha muito falha, né? Isso. Me explica um pouco melhor disso, como é que funciona esse transplante capilar para as sobrancelhas, qual que é a solução, pós-operatório, como é que funciona isso? O transplante capilar de sobrancelhas para as mulheres e para os homens também. É um transplante tranquilo. A gente tem a técnica utilizada, que é o fui longo, ou seja, a técnica longa do long hair, que a gente não precisa raspar o seu couro cabeludo aqui na trás. A gente consegue tirar ele com o fio já crescente e colocar, fazer o implante. Então, assim, basicamente você entra sem a sobrancelha, com muita falha, você sai com ela ali já perfeita. Pós-operatório maravilhoso. A gente não precisa ficar fazendo isso de voltar, tirar curativo, nem tem, né? Então, assim, é uma técnica muito tranquila. E quando a mulher tem uma doença que a gente tem que tratar antes, igual o homem também, a gente faz o tratamento antes, tá? No mínimo ali, uns 2 a 3 meses antes. E aí sim, a gente entra no centro cirúrgico, está tudo redondinho, tudo ok. Vamos operar já. E ela já sai linda do centro cirúrgico. A técnica que a gente utiliza para a sobrancelha é tão maravilhosa que a paciente, literalmente, de manhãzinha ela já não tinha toda falhada a sobrancelha, sai ali à tarde já com ela maravilhosa, não precisa esperar É um cicatrizar. fast sobrancelha do mundo real. É o fast sobrancelha do mundo real e que as meninas da micropigmentação agora estão com a gente no seguinte quesito. Ah, eu tenho micro. Será que eu posso fazer cirurgia capilar? Óbvio que pode. Óbvio. Minha micro escureceu, o que que eu faço? Exato, a gente consegue fazer a cirurgia do transplante capilar. A gente até faz um combo ali com as meninas que tiram sobrancelha, né, especialistas, as estetas, no seguinte quesito. Ela desenha, né, o desenho ali da sobrancelha da mulher ou do homem e ela entra comigo depois no centro cirúrgico. Então, assim, o desenho, a gente pede esse auxílio aí para as meninas pra gente entrar no centro cirúrgico tranquilo e fazer a cirurgia. Perfeito. Isa, você tinha falado a questão ali da Flávia Pavanelli, a questão da Débora Seco. Quais foram os principais motivos, né, para elas poderem fazer essa cirurgia, né? O que que levou a isso? E se foi bem sucedido ou não, né? Para o pessoal poder saber. Sim. Débora Seco e Flávia Pavanelli, elas fizeram a cirurgia capilar de transplante de sobrancelha e você consegue perceber, principalmente da Flávia, que ela tinha bastante fios, porém os fios dela eram bem fininhos, né? Não dava aquela densidade que a gente precisava dar. Então, assim, acabava que ela quis dar essa densidade na cirurgia de transplante de sobrancelhas e ficou perfeito, ficou super natural. Então, o cirurgião tá de parabéns que fez o dela, porque teve a técnica fui também, só que o long hair. Então, não precisou raspar o cabelo e tudo mais, ficar, né, aquela coisa feia. E já saiu do centro cirúrgico prontíssima. Perfeito. E falando um pouco mais das idades dos pacientes, né? Porque a gente tem pacientes aí que começam aí com... Eu sei que tem uns casos, pontos fora da curva, né? De 22, 23 anos. Mas geralmente são homens ali ou mulheres ali que já passaram da casa dos 30, né? Isso.
A idade impacta diretamente no transplante capilar? Não. Quando você tem uma alopecia androgenética, você já tem o gene familiar ali, geralmente a partir dos 18 anos isso começa a aflorar. Então você começa a perceber que os homens hoje em dia, bateu 25 já tem entrada, Uhum. né? E aí a gente pensa na duração do fio que eu tô implantando ali. Não é, mas tem duração? Não, é pro resto da sua vida. Ele cresceu, tratou, acabou. Agora, quando a gente entra no centro cirúrgico, a gente fala isso pro paciente também. Depende do seu grau de calvície, né? Nem tanto pela sua faixa etária. Então, geralmente eu opero mais homens de 25 para frente, mas já teve caso de eu operar um de 18. Então, Sim. ele já tinha a entrada de um paciente de 35. Eu tive um colega na época que eu fazia, né, o ensino médio, que assim, a gente tinha 16, 17 anos e ele já tinha uma calvície bem avançada, bem avançada. Então, independente dele ter 16, 17 anos e eu ter, por exemplo, 30, 31 anos e quiser fazer, o resultado, a consequência, cuidando certinho, é a mesma, então. É a mesma, depende muito do seu grau de calvície. Tá. E você falou daquela questão de um segundo transplante capilar, muitas das vezes, ser necessário. Como é que funciona isso? Bom, a gente consegue perceber que pela área doadora que eu falei pra vocês, que é uma autocirurgia, então eu tiro de mim para colocar em mim, acaba que eu tenho que entender quanto que eu tenho para doar e quanto que eu vou colocar no sentido quesito que um transplante capilar, ele tira 30% ali da unidade que vai doar, do lado e atrás. Um segundo, ele tira metade, ele tira 15. Uhum. Por que ele tira 15 na técnica FUI? Porque eu não posso tirar mais. Se eu tirar mais do que a minha porcentagem me deixa tirar, eu acabo trazendo falhas. E não é esse o intuito da cirurgia capilar. Então, assim, a gente consegue tirar na primeira sessão 30%, barba, peito também, né? A gente coloca aí. E na segunda a gente consegue tirar 15%. A meta em toda cirurgia minha é em uma cirurgia acabou. Eu vou tirar o máximo que eu conseguir ali e a gente acabou. Mas tem pacientes que às vezes vêm de outras clínicas que não tratou, que o paciente não preencheu a outra área que ele precisava. Às vezes eles falam assim, doutora, eu só coloquei aqui na frente porque a outra clínica falou que eu não conseguia colocar atrás, porque eu não tinha de onde tirar. Então, só que às vezes o paciente nem tirou da barba, nem tirou do peito, né? Nem tirou de outras regiões que poderia ter preenchido. Então, quando ele vem para fazer um segundo transplante capilar comigo, primeiro, eu analiso muito bem o que ele acha ruim na cirurgia dele. É esse ponto específico? É a hairline? É a linha da coroa? Aí sim, a gente vai sentar e conversar. Porque eu vou explicar isso pra ele. Que eu consigo agora, nesse segundo, colocar só 15, tirar só 15 ali. Então, não vai ser uma ultra densidade, justamente porque ele já passou por uma operação que teve fracasso. Sim. Então, assim, eu quero ser o máximo realista com ele e explicar, agora a gente consegue colocar mais nessa área capilar, certo? Porque você já veio de um transplante, mesmo tratando, né? Então, o paciente fala assim, mas a outra clínica falou que eu poderia tratar por 2 anos e ia crescer tudo. Falei, não é assim. Não é bem assim. A gente tem que entender que o tratamento, ele segura a calvície e, na maioria dos casos, quando você faz lá comigo, a gente consegue voltar às unidades foliculares de uma região cicatrizada. Porém, depende de qual região cicatrizada, certo? Na região da frente, da coroa, é muito difícil voltar. Então, a gente tem que fazer a cirurgia assim mesmo. E aí, a gente prioriza para onde que a gente vai colocar essa unidade folicular e consegue dar o resultado que ele precisa. Perfeito, Isa. E falando sobre questão, assim, de tratamento, né, de tudo que você falou e comentou aqui pra gente, existe uma área de segurança que você trabalha para poder fazer esse transplante capilar? No seguinte quesito de retirar para implantar? Isso. Existe. Então, assim, a gente tem as medições, né, que a gente coloca, geralmente ali da glabela vai ser 7 centímetros, na lateral vai ser um pouquinho mais, mas a gente tem uma área de segurança. Eu sempre brinco, paciente que não tem botox e vem comigo é o melhor paciente, porque a primeira sessão da sua avaliação comigo sem custo levanta a sobrancelha. Por quê? Eu preciso saber onde que eu vou colocar, até onde que eu vou colocar na região frontal. Ou seja, eu vou pedir para ele levantar a sobrancelha, porque onde tem músculo na testa não tem cabelo. Isso é fato.
Então, onde tem músculo, não tem cabelo. E aí eu gosto de fazer um rebaixamento da linha frontal, ou seja, vai diminuir sua testa. Acaba que você tem ali quase que uma frontoplastia, né? Uhum. Porque eu vou reduzir o seu nível ali de testa, mas eu não vou colocar onde eu não posso. Uhum. Então, onde tem músculo, se você quer fazer um experimento aí em casa, olha no espelho, levanta a sobrancelha, você vai ver que o seu cirurgião capilar, ele vai colocar ali basicamente no dedinho que sobe ali a última linha de expressão. Ou seja, subiu a última linha de expressão, é onde ele vai complementar e vai dar o desenho ali da sua hairline, te dando muita densidade. Principalmente nessa área número 1. Ô, câmera, foca aqui, rapidão. Vamos lá ver. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Aqui, ó. Não, mais em cima. Mais em cima? Mais Aí, em cima ó, aqui? foi. Isso. Olha pra você ver. Rapaz. Aí dá uns 3 dedos, 4 dedos quase, né? Depende Aí do lá. tamanho da mão, dá quase 4 aqui. Eu tenho quase um outdoor aqui na minha cabeça aqui, então. Aí a gente já começa a fazer o tratamento pra operar. Uhum. Porque é nessa região onde tem músculo, não tem cabelo. Perfeito. Então a gente consegue ter essa área de segurança muito bem delimitada. E aí eu faço o desenho muito específico e único, né? Tem paciente que tem o V, eu brinco que é o V do Gustavo Lima. Tem paciente que chega pra mim que é ser o Gustavo Lima. Então fala já, eu quero ver do Gustavo Lima. Ah, não. Aí tem paciente que fala, não, eu quero igual foi o Pablo Marçal. Eu quero igual foi o Thiago Nigro. Gente, Thiago Nigro é outra pessoa. Tanto de cabelo, de físico, é outro homem. Então, assim, o Thiago Nigro, eu até fiz um vídeo explicando a cirurgia dele, que é muito massa. Porque a dele não é igual ao Gustavo Lima. O desenho é diferente, diferenciado. Então, até isso a gente tem que entender. O tipo de cabeça, o tipo de vontade que o paciente tem para eu entregar o melhor desenho para ele. E tem muito disso, né? A pessoa chega sempre com uma referência pra você. Ah, eu quero cabelo de fulano, eu quero cabelo de ciclano. Então você, ó, que quer saber como que a Isa explicou o que aconteceu na cirurgia do Thiago Nigro, vai lá no perfil dela, acessa, vai estar tudo aqui na descrição, beleza? Isa, já perguntando pra você, onde você tá atendendo hoje, como é que o pessoal faz pra poder te contatar, pra poder ter esse tratamento capilar com essa profissional maravilhosa que é você? Perfeito. Hoje eu estou atendendo no Lages Med, que é uma clínica em Jussara, Goiás. E também faço cirurgia lá no Hospital Santa Clara, dentro do município. Consigo também, e é uma opção que eu venho trazendo e uma novidade para os meus pacientes, da gente fazer a cirurgia aqui em Goiânia, certo? Então, a gente tem a estrutura de Goiânia e tem a estrutura do interior também de Jussara. E a gente também consegue fazer algumas avaliações, que eu sempre falo, que eu gosto é do presencial, mas a gente consegue fazer as avaliações via online, porque isso é muito importante. Às vezes, o paciente está lá no Acre, igual eu já operei no Acre, o paciente está lá em Cuiabá, já fui para Cuiabá fazer a cirurgia e quer um online comigo. Ou no dia da consulta dele, ele está viajando. Perfeito. Então, a gente consegue fazer essa consulta via online também. Perfeito. E hoje eu quero saber o seguinte: deixa um recado para aquelas pessoas que têm essa questão da falha, né? De olhar no espelho, porque eu sei que existe alguns exames, né, para poder fazer esse diagnóstico, né? Mas, por exemplo, homem, eu já olho ali, rapaz, olha aqui, já sei que eu já tenho a tal da alopecia, entendeu? Mas deixa um recado para esse pessoal, porque muitas das vezes, principalmente nós homens, tomamos muito orgulho, né? Então, para poder chegar e realmente admitir, pô, tem que ir lá, tem que tratar, tem que fazer, entendeu? Né? Deixe um recado para essas pessoas, para realmente elas destravarem, né? E realmente procurar uma ajuda médica. Com certeza. Eu acho que você que tá aí do outro lado pensa assim, se eu tenho a oportunidade de melhorar em algum quesito, por que não? Então eu tô aqui para te ajudar, para te auxiliar. Eu só quero ser uma mão que vai facilitar a sua vida. Então, dito isso, e na pegada de democratizar a cirurgia capilar e o tratamento capilar, eu quero estar com o meu paciente, te ajudando. Eu vou ser uma amiga sua. Eu vou te ajudar no seguinte quesito: vou deixar de ser calvo. Pronto, Isa, consegui fazer isso. Ok, agora a gente vai tratar. E, querendo ou não, a autoestima eleva. Então, assim, a gente anda lado a lado com a sua autoestima. Então, a gente tratou a sua calvície, a gente fez o acompanhamento certinho. No fim, a maioria dos meus pacientes, vou sempre indicar a doutora Isa. A maioria não, todos. Fala, Isa, vou indicar você. Por quê?
Hoje eu tenho orgulho de falar que eu nunca tive nenhum caso de transplante capilar que teve que refazer. Eu nunca tive nenhum caso de transplante capilar que deu errado ou que o paciente passou mal durante a cirurgia. A cirurgia é tranquila. Que o paciente, por exemplo, teve algum fungo na cabeça, alguma coisa que não foi tratado, porque isso ainda ocorre. Pode parecer assim, é impossível, mas ocorre, né? Da gente ter alguma coisa ali enfim, de fungos na cabeça, né? De necrose. Nunca tive nenhum tipo de complicação assim, porque eu sempre tomo muito cuidado, a gente trata, a gente faz o diagnóstico, por isso que é importante você fazer com um médico reconhecido e que tenha cases de sucesso. Hoje eu já fiz mais de 300 transplantes capilares. Então, você pensar assim, eu acordo pensando nisso, eu vou dormir pensando nisso. Então, se você tá comigo ali, pode ficar tranquilo, que eu vou pegar na sua mão, a gente vai fazer a melhor cirurgia possível e vai te deixar super cabeludo. E é uma pessoa que respira, então, o transplante capilar, né? 24 horas Não, do dia, e 7 isso é dias da muito semana. bom, porque é o seguinte, eu não sei vocês, mas eu já vou sair daqui já conversando com a doutora Isadora, porque eu tô precisando, já reconheci que eu preciso, entendeu? Então, assim, gente, se vocês sabem que vocês têm, ou desconfia que se tem, procure um médico, tá? Procure uma ajuda médica. Isa, foi muito bom te receber aqui. Pessoal, vou deixar as redes sociais da Isa todas aqui embaixo, tá? Para vocês poderem seguir ela, acompanhar ela e entre em contato com ela, porque ela está atendendo tanto em Goiânia quanto também no interior de Goiás. Ela faz as consultas online, ela pega realmente na sua mão e te ajuda a resolver o seu problema. Então, o que você precisa na sua vida de calvo? Uma pessoa que vai resolver sua calvície. E é isso. Isa, muito obrigado, tá? Um prazer ter você aqui, é uma honra. E volta mais vezes que aqui no Pod Soluções você sempre vai ter um espaço, tá bom? Obrigada, Gabriel. Obrigada a toda a equipe. E pessoal do Pod Soluções, vocês têm aí uma oferta especial comigo. Opa. Então, olha, viu o podcast, viu os vídeos que vocês soltaram, pode falar com a minha equipe, a minha recepcionista, o pessoal da clínica, vão ser muito bem recebidos e tem aí sim um desconto que vieram daqui, obviamente, tem aí uma oferta especial. E quando quiser me chamar, tô aqui de novo para falar de cabelo, falar de coisa boa, exatamente isso. Eu acho que o meu papel é renovar a sua autoestima. Então, se ali tá, não, doutor, eu acho que eu preciso fazer um tratamento, fazer cirurgia, já me chama ali no meu Instagram, doutora Isadora Brito, e estou aqui para ajudar você e qualquer outra pessoa que vier também desse podcast. Estou muito feliz, muito obrigada por ter me chamado. Fechou, muito obrigado. Mais um abraço aí também pro pessoal da Arena, tá? Isso. Arena Broadcast que acompanhou a gente, deixou toda a estrutura pra gente também montada, pessoal realmente muito bom. Vou deixar os Instagrams deles aqui, os links também, gente. Qualquer coisa vocês podem procurar, que estamos sempre aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.